Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham agora, os nossos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Fonte Viva. Com alegria que começamos essa transmissão nesta noite e também para todos os nossos amigos que nos acompanham aqui por esta página, nossos amigos de tantas casas espíritas, nossos colegas de trabalho também nos acompanham. A nossa gratidão pelo carinho, pela atenção de todos. Que a paz de Jesus esteja no lar de todos nesta noite tão abençoada. E possamos todos, com o amparo da espiritualidade maior, termos a força, a compreensão de tema tão importante para a nossa vida, que se trata do nosso futuro. O tema dessa nossa explanação desta noite é preciso cuidar do que plantamos. Todos nós somos espíritos em uma longa trajetória evolutiva. Esta não é a nossa primeira existência. Para muitos essa ideia é um pouco estranha, mas vamos admitir, a princípio, que esta não é a nossa primeira vida. E, felizmente, nós não recordamos das nossas vidas passadas, justamente porque não conseguimos ainda lidar nem com as lembranças do presente, de tantos eventos, tantas histórias que foram tão traumáticas e que para muitos foram muito profundamente capazes de feri-los. E há até um mecanismo em que as pessoas esquecem os seus dramas vividos nesta vida para conseguirem sobreviver e lidar com a realidade. Daí se explica porque a sabedoria divina não permite que lembremos de tantas vidas pregressas, tantas vidas que se passaram. Mas admitamos então, aqueles que não estão convictos da ideia de reencarnação, que nós não somos um ser que começamos apenas algumas décadas atrás, alguns um pouco mais, um pouco menos. Todos nós somos espíritos com uma longa jornada e podemos considerar que hoje a vida que nós estamos vivenciando, a vida que nós estamos experimentando, é na realidade uma vida que nós semeamos. As realizações que hoje nós estamos aqui colhendo em nossa caminhada é o resultado daquilo que nós estamos fazendo, que fizemos no passado. De uma certa forma, o presente já foi vivido por nós em outras vidas. Nós já criamos essa realidade que hoje estamos vivendo. Assim como nós estamos criando a realidade do nosso futuro. Daí a importância do nosso tema, de cuidar daquilo que nós estamos plantando. É uma preocupação do ser humano com o seu futuro que remonta desde o momento que ele começou a ter consciência da sua diferença em relação aos outros seres vivos que habitavam o planeta. Quando o homem começa a se fazer homem, ele começa a se preocupar com o futuro e surge nele a ideia de um porvir, de um além dessa vida. É quando o homem começa a criar os seus sistemas de crença, começa a criar as suas religiões, e isso remonta a muitos milênios atrás. E Allan Kardec, quando investigou junto aos espíritos a origem dessa preocupação que o homem tem com o futuro, ele questionou aqueles espíritos sábios que respondiam questões complexas da existência humana. Ele perguntou de onde vinha esse sentimento natural que a humanidade tem de se preocupar com o seu futuro. E os espíritos disseram que aquilo é a intuição profunda que o homem traz da sua realidade futura, de que ele pode aguardar algo além. Muitas pessoas que não admitem a existência do espírito, a nossa realidade espiritual, vão dizer que essa preocupação com o futuro é o resultado da educação, da formação, da cultura. Nós admitimos que, em realidade, a nossa preocupação com o futuro é a intuição clara, certa que nós temos de que esse futuro ele será por nós vivido. Muitos adorariam que a vida terminasse no túmulo, porque assim não seriam defrontados com a realidade das suas imperfeições, da necessidade de uma continuidade. Muitas pessoas não querem uma vida futura porque elas repudiam aquilo que foi ensinado em outras épocas,
ou um paraíso de felicidade eterna, ou tormentos intermináveis. E o bom senso, a razão nos indica que uma única vida não é suficiente para nos ajudar a decidir em algo tão profundo, tão grave quanto a eternidade, ser feliz ou infeliz. E aí a razão humana naturalmente rejeita essas ideias de uma bem-aventurança eterna nos céus ou os tormentos intermináveis no inferno. O nosso bom senso repudia essa ideia. Achamos mais objetivo, mais racional a ideia que a doutrina espírita nos apresenta, que somos seres em evolução, que somos seres que estamos nos fazendo no presente para nos tornarmos no futuro algo muito melhor do que nós somos hoje. E um ser que teremos a felicidade que hoje nós até ambicionamos, que até desejamos e que ainda não conseguimos na sua totalidade, embora consigamos tê-la de forma relativa aqui na vida terrena. Aliás, esse foi o nosso tema de uma live que realizamos ontem, de que nós podemos, no presente, usufruir de uma certa felicidade relativa que nos cabe na vida presente. Podemos considerar que ontem falamos do presente, hoje estamos falando de futuro. Então, o futuro é uma preocupação que é pertinente ao homem. E muitos até pensam que talvez não seja desejável que nos preocupemos tanto com o futuro, que queiramos tanto vivenciar o futuro, já que nós temos ele como algo muito incerto. Há aqueles que dizem que temos que concentrar as nossas forças no presente, que temos que viver intensamente o hoje. E podemos dizer que tanto as pessoas que se preocupam com o presente, de vivê-lo bem, quanto aquelas que se preocupam com o seu futuro, seja esse futuro imediato, o nosso amanhã, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, ou mesmo daqui a alguns anos, ou o futuro além do túmulo, também estes que se preocupam com o futuro também estão com a razão. Na verdade, todos nós devemos ter uma atenção, um foco para a nossa realidade presente, cuidando das nossas obrigações, tarefas imediatas e, mais importante ainda, vivenciando todas as oportunidades positivas que o presente nos oferece. Mas jamais nos descuidarmos do futuro. Porque hoje, quando analisamos o passado, e isso é necessário, sempre essa volta, essa reflexão quanto ao passado, o que ele determinou no presente, também nós percebemos que o nosso presente é o resultado das escolhas que fizemos no passado. Então, passado, presente e futuro devem ser elementos de reflexão permanente para todos aqueles que buscam um sentido mais profundo em suas vidas. Nós estamos atualmente num grande trabalho de conquista, de transformação, num grande trabalho de aprimoramento do nosso ser. E nós já podemos, no presente, colher também os frutos das nossas conquistas passadas, porque nós não somos espíritos que apenas fracassamos nesta vida e em vidas passadas. Também temos as nossas pequenas conquistas, também temos as nossas pequeninas, quase imperceptíveis virtudes, mas certamente já as temos porque nós temos valores que, de alguma forma, servem para nós, que, de alguma forma, nos revelam perante o mundo. Se alguém nos ama, se alguém nos aprecia, se alguém tem consideração por nós, é porque nós já temos alguma qualidade positiva. Essa reflexão é importante, reconhecer os valores que nós já conquistamos ou alguma qualidade que nós já temos. É importante e muitos acham que humildade é algo que conflita com essa ideia de autovalorização. Na verdade, não é isso. A humildade não é menosprezo a si mesmo. A humildade é o reconhecimento exato daquilo que nós somos. E quando usamos a palavra exato, nós percebemos que não é algo muito simples. Leva uma vida inteira para nos conhecermos e nos descobrirmos e produzirmos mudança. Mas, à medida que vamos nos conhecendo e vamos nos entendendo, estamos, de alguma forma, exercendo a humildade. Humildade não é menosprezar-se, é reconhecer-se o que de fato é. E isso é algo decisivo para que façamos boas escolhas, para que tenhamos bons resultados em nossas experiências.
Muitas pessoas hoje vivenciam experiências negativas em suas vidas e estão gerando para o seu futuro questões complexas a serem resolvidas porque elas não se ajustam às leis divinas. Elas ignoram que as nossas vidas são regidas por leis que estabelecem um equilíbrio. Podemos pegar como exemplo de uma lei divina algo muito simples, que são as leis biológicas que preservam a nossa saúde. Basta que nós tomemos atitudes ou tenhamos atitudes e passemos a realizar ações que danifiquem o nosso corpo, nós enfrentaremos inevitavelmente no futuro as consequências desse desequilíbrio. Esse é um exemplo de quando não nos ajustamos a esse equilíbrio que as leis divinas determinam para a nossa vida física. Assim também para o espírito imortal. Também quando nós nos entregamos aos desequilíbrios do egoísmo, das paixões, quando permitimos que as nossas emoções mais conturbadas guiem as nossas ações, nós estamos gerando para o futuro ações perversas, ações complexas de solução difícil desses enigmas. Imagine que alguém se sentindo magoado, ferido por outro, resolva praticar a vingança. Passe a alimentar pensamentos de vingança em relação ao seu desafeto. Ele estará inevitavelmente construindo para o seu futuro uma situação em que ele deverá ser confrontado naquele mal que ele praticou contra o seu semelhante, na tentativa de vingar-se por uma afronta, uma agressão, por alguma imperfeição que ele foi alvo. É muito comum nesses dias em que temos notícias de que pessoas que são consideradas danosas à sociedade passem por situações difíceis, que nós como que nos sentimos vingados, felizes de saber que aquele que não é nosso adversário pessoal, mas, por exemplo, consideramos como um adversário da sociedade, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade. Isso revela o quanto esse mecanismo da vingança, essa atitude que nós temos, às vezes tão mesquinha, vive ainda dentro de nós. O quanto ela ainda é capaz de nos guiar ali, pelo menos em pensamento, as nossas vidas. Precisamos nos libertar, precisamos nos despojar desse sentimento de vingança, desse sentimento de desejar que aquele que erra, seja contra nós, contra o outro, contra a sociedade, contra os animais, de desejar o sofrimento dessas pessoas como forma de sua renovação. Quando nós pensamos assim, nós ainda estamos usando aquele princípio da lei de Talião, de olho por olho, dente por dente. Nós estamos desejando ao outro o sofrimento na proporção que ele está criando esse sofrimento. E nós demonstramos a nossa dificuldade de entender aquela lição maravilhosa de Jesus sobre o perdão, sobre o amor aos inimigos. Quando nós desejamos o mal àqueles que produzem o mal, nós não estamos querendo que a lei divina se faça ali presente. Nós estamos evocando das nossas profundezas do nosso ser o desejo de vingança. O mesmo princípio do olho por olho, dente por dente, que Jesus veio demonstrar que devemos parar com isso. Aliás, Jesus, num episódio muito importante ali, deu uma grande lição para os discípulos, quando ele, estando prestes a ser preso, e Pedro desembaiou a sua espada e feriu um dos soldados do templo, Malco, e cortou a orelha desse homem. E Jesus, naquele momento, advertiu Pedro e disse: Pedro, quem vive pela espada perecerá. Ali ele estava falando de um futuro que Pedro poderia estar semeando naquele momento. Ao praticar o ato da violência, ele criaria aquela situação para ele no futuro. Ele atrairia para a sua existência as ações também violentas de alguém. O que isso nos mostra? Que Jesus também falou que das nossas ações, das nossas escolhas a cada momento, nós estaremos gerando o futuro que nós vamos experimentar. Então, se nós queremos um futuro melhor, um futuro de paz, de harmonia, de equilíbrio,
até mesmo para aquelas pessoas que nós consideramos as mais prejudiciais, as pessoas que trazem maior malefício aos indivíduos ou à sociedade, que nós desejamos a eles o bem. Mas, Antenor, é muito difícil isso. É muito difícil nós pensarmos que pessoas que demonstram comportamentos, às vezes, tão nocivos, tão infelizes, possam merecer o bem. Pensemos qual é o amor de Deus por essas pessoas. Pensemos o que Deus reserva a cada um dos seus filhos. Castigo eterno, punição e sofrimentos eternos, ou amor, redenção, renovação, refazimento. Esse é o grande projeto de Deus para a vida de todos os seres humanos e de todos os seres que na escala evolutiva estão abaixo de nós. Todos eles são seres destinados um dia a essa contemplação do Criador, a essa integração com essas leis divinas que regem o cosmos, com essa integração harmoniosa, pacífica e amorosa. Quando nós sentirmos ódio de alguém, não pensemos nele no presente. Pensemos nesse cidadão, nesse ser, no futuro. Porque no futuro ele será um ser luminoso, repleto de amor, assim como nós seremos. Para nós termos esse olhar, nós precisamos admitir que essa é a nossa realidade, de seres perfectíveis, de seres destinados à perfeição. Para nós sermos capazes de ver hoje em um agressor o ser que no futuro será pleno amor, nós precisamos conceber que esse é o destino do ser humano. Filósofos, teóricos, acadêmicos, escritores, todos os homens que se dedicaram a estudar, a conhecer a realidade humana, sempre tiveram uma visão muito negativa sobre o ser humano. E hoje nós vemos que as pessoas, de modo geral, expressam muitas vezes um desprezo pela humanidade. Muitos até dizem que amam mais os animais do que a própria humanidade. Devemos sim amar com muito amor os nossos irmãos menores nessa longa jornada evolutiva, que são os animais. Devemos dar a eles todo o afeto que somos capazes de dedicar a eles, mas não esquecer que nós fazemos parte dessa grande criação divina que é a humanidade, que na verdade é apenas uma parte desse grande todo que é a criação divina. E como tudo deve ser amado por nós, deve ser compreendido. Devemos ver a humanidade atual e os indivíduos que têm comportamentos nocivos como seres em evolução, como crianças que ainda estão se comportando mal no seu processo de descoberta do mundo. Ainda estão quebrando os seus brinquedos, estão usando eles para ferir o seu coleguinha de sala, estão ali agindo de uma forma irrefletida, inconsequente, às vezes maldosa, mas que um dia despertarão, porque as leis divinas possuem mecanismos extraordinários para despertar todo ser no momento certo. Muitos perguntam por que Deus permite a violência no mundo, porque Ele permite que ações destrutivas sejam praticadas pela humanidade contra ela mesma. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a possibilidade de escolha, nos deu a capacidade de fazermos, de tomarmos as decisões com a responsabilidade de arcarmos com as consequências. E aí alguém perguntaria, mas onde está a proteção divina para o inocente, para aquele que é frágil e vulnerável? Bem, talvez essa pessoa não seja tão frágil, talvez ela não seja tão vulnerável. Talvez seja um espírito que naquele momento se candidatou a uma experiência dolorosa provocada por outro para, dessa forma, se elevar, dessa forma, evoluir. Muitas vezes é alguém que assumiu o compromisso de auxiliar o outro na sua evolução. Quantas histórias nós vemos de familiares, de casais, em que um sofre as ações violentas do outro. Isso não havia uma programação para isso. Não havia a necessidade de um causar a dor e o sofrimento, mas havia a possibilidade. Havia o risco, já que dentro desse, que é o causador do sofrimento, existe ali as imperfeições vivendo, atuantes, latentes dentro dele. Ele é um espírito que, ao reencarnar, veio com o propósito de acertar.
Ninguém reencarna para causar dor e sofrimento ao outro. Mas é previsível. E aqueles que estão junto deles, muitas vezes se candidataram a vir como auxiliares nesse processo, no contato com aqueles que possam ser agressivos, que possam ser violentos, vieram com o objetivo de ajudá-los, mas muitas vezes ambos fracassam. Ambos vão num processo e numa relação doentia, crescente, permitindo-se cada vez mais que essa violência se amplie ao invés de se reduzir. Quando nós permitimos que a violência cresça, seja da nossa parte em relação ao próximo, seja dele em relação a nós, nós estamos, de alguma forma, não aproveitando essa oportunidade de crescimento. Estamos, de alguma forma, nos bloqueando no nosso crescimento espiritual. E nós podemos considerar que essa oportunidade, muitas vezes, ela acaba sendo desperdiçada ou não bem aproveitada. É muito importante que todos nós detenhamos em nós os nossos ímpetos de violência, mas que também comecemos a tomar a consciência da necessidade de nos autoprotegermos, de não nos expormos a uma violência desnecessária, a algo que não seja realmente produtivo para a nossa evolução, algo que não venha contribuir em nosso favor. Daí a importância de ativarmos em nós o nosso instinto de sobrevivência, de autoproteção, não permitindo que a violência de outro, seja física ou emocional, nos atinja a ponto de nos neutralizar nesta vida, nos tirando ali a esperança, o desejo do melhor, nos tirando de nós ali a possibilidade de crescimento, que é o que acontece com muitas pessoas que se tornam vítimas de outras, porque vão permitindo gradualmente o avanço da violência dessa pessoa sobre a sua vida. E elas vão acreditando que cuidar do outro, aceitar indiscriminadamente as ações do outro, seja a melhor situação para seu crescimento interior, quando na verdade não é. Quando nós nos permitimos nos tornar uma vítima passiva, de modo longo em nossa vida, em que isso vai se tornando progressivamente cada vez mais um instrumento de suplício a nós, nós não estamos num processo verdadeiro de crescimento. Nós estamos num processo apenas de subjugação. Temos que encontrar, e felizmente hoje vivemos uma sociedade que nos possibilita inúmeras formas de buscar auxílio, temos que buscar um auxílio para rompermos esse ciclo de violência. Não com mais violência, com revide, com acusações, com tramas voltando-se ali na tentativa de punir o outro através da força, mas buscarmos os mecanismos que são considerados éticos, que são considerados legais em nossa proteção. E muitas vezes é a nossa autoafirmação, é o nosso amor por nós mesmos que vai nos sustentar nesse trabalho de libertação desse ciclo de violência. Normalmente, nós acabamos muitas vezes respondendo às violências que sofremos no mundo apenas com mais violência. E começamos a perpetuar esse ciclo interminável de violência. Alguém me fere e eu retribuo o ferimento a essa pessoa. Nós precisamos romper com esses ciclos de violência em nossas vidas. E todas as ações que nós possamos considerar que ferem, que magoam, que atingem o nosso próximo de uma forma negativa, devemos bloquear em nossas vidas. Porque nós estamos estagnando a nossa evolução, o nosso crescimento e o crescimento do outro. Nós estamos projetando para o futuro situações mais castradoras, mais inibidoras do que as do presente. Nós estamos gerando para o futuro sofrimento. Daí a importância de nos preocuparmos de como estamos nos relacionando uns com os outros. O nosso relacionamento ele é fundamentado em amor, em boa vontade, em dedicação, em renúncia, em aceitação, ou ele é fundamentado em exigência, ele é fundamentado em acusações, ele é fundamentado em agressão, seja ela de qualquer natureza, física, emocional, verbal. Se nós estamos construindo as nossas relações de uma forma agressiva, violenta, nós estamos prejudicando o futuro que nós almejamos e nós estamos comprometendo o presente,
já não podemos sentir hoje ele como um momento feliz a ser usufruído por nós. Daí a importância de, se quisermos nos libertar e vivermos com mais plenitude, com um bem-estar maior, nós devemos nos libertar dos nossos comportamentos agressivos em relação ao próximo. Precisamos guardar a nossa espada, como Jesus disse a Pedro. Devemos guardá-la e não usá-la, a não ser que seja para uma finalidade construtiva, para cortar, orientar, conduzir, mas jamais para ferir alguém. Quando nós usamos a nossa força, a nossa capacidade de ação, e muitas vezes a violência ela não se expressa de uma forma contundente, de uma forma agressiva. A violência ela se expressa muitas vezes de forma sutil, com acusações, insinuações, com intimidações. E nós devemos, então, refletir sobre essas ações, porque senão nós estaremos criando essas mesmas experiências para nós no futuro. Precisamos compreender que nós precisamos urgentemente fazer o nosso melhor aflorar. E todos nós somos capazes disso. Todo ser humano é dotado da capacidade de amar. Talvez ele não tenha tido muita boa vontade em exercitar essa capacidade, mas todos nós temos o potencial. Mesmo quando nós nos consideremos muito imperfeitos, muito incapazes de fazer algo de bom, todos nós somos capazes de amar em alguma intensidade. Somos capazes de amar animais, somos capazes de amar os nossos familiares, somos capazes de amar os nossos amigos. Se nós sentimos afeto por alguém, nós somos capazes de sentir afeto pelo outro. Mas para isso é importante reconhecer nele os mesmos direitos que nós temos, de desejar para ele o mesmo que nós desejamos para nós. É assim que nós vamos mudando a nossa realidade futura. É a partir de relacionamentos saudáveis, estáveis, de boa vontade em nossas relações, é que vamos estabelecendo para o futuro melhores situações de vida para todos nós. A nossa semeadura na vida terrena, ela é exatamente as ações que nós estamos praticando diariamente. São os nossos sonhos, os nossos desejos, são as nossas intenções. Aquilo que alimentamos dentro de nós também é semeadura para o futuro. Os pensamentos que cultivamos também atraem para nós as situações que nós vamos experimentar no presente e no futuro. Isso porque o pensamento tem uma força extraordinária de atração. Ao emitirmos uma ideia, um pensamento, nós criamos uma conexão impressionante com as ideias que circulam toda a humanidade. Laços invisíveis, fios invisíveis nos comunicam uns aos outros. O que eu sinto, o que eu desejo, o que eu alimento, está em conexão com o que o outro sente, alimenta, o que o outro almeja. Então, os pensamentos que nós nutrimos, os nossos desejos, as nossas intenções, aquilo que nós queremos, está sendo comunicado a esse grande todo, que é essa grande rede mental que envolve o planeta, que nos liga uns aos outros. Daí a importância de formularmos em nós apenas sentimentos e pensamentos positivos, apenas sentimentos e pensamentos que nos façam progredir, porque assim estaremos conectados não só a outros encarnados como nós, que pensam e desejam o que pensamos, como também com os milhões de espíritos, homens e mulheres como nós, porém desencarnados, que também pensam e desejam como nós pensamos. Muitos se perguntam por que não se libertam no presente de viciações, de comportamentos nocivos que possuem e que gostariam muito já de se libertar, porque têm a consciência de que aquilo não mais é adequado à sua condição espiritual atual. Mas eles não percebem que eles cultivam ainda no seu íntimo esses pensamentos. Pensamentos às vezes relacionados ao prazer, ao desejo dos bens materiais, e eles não percebem que é isso que os impedem de dar um próximo passo em sua jornada evolutiva. Nos pensamentos se encontram a vitória ou a derrota em todas as realizações humanas. É a sintonia que nós estabelecemos com mentes que pensam como nós, que reforçam em nós
desejos, vontade, que reforçam em nós propensões. Então, se nós quisermos realmente romper com as nossas imperfeições e modificá-las, não de súbito, mas num processo progressivo, seguro, de transformação, será através do pensamento que nós vamos estabelecer essa mudança. E pensamento não é algo difícil de se mudar. Pensamento é aquilo que nós vamos cultivando. Então, é a seleção que nós faremos daquilo que nos alimenta mentalmente. Produções cinematográficas, obras literárias, músicas, conversações, noticiários, programas televisivos. Tudo isso é alimento da nossa mente. Tudo isso é inputs que vamos recebendo, essa grande coleção de ideias que vamos fazendo. E as redes sociais também. Daí a importância de buscarmos aquilo que nos alimenta de forma a crescermos espiritualmente, e não o que reforça as nossas imperfeições. Devemos também ser o terminal de muitas das coisas infelizes que a humanidade produz e que chega até nós. Quantas ideias infelizes, piadas infames, anedotas que têm conotação pejorativa em relação a pessoas, condições de vida, quantas informações. Nós precisamos terminar com elas em nós e não ficar relembrando delas, indo apagando da nossa memória, porque elas vão lentamente se diluindo. É dessa forma que nós vamos semeando um futuro melhor para nós, pela afinidade que nós vamos estabelecendo com outras pessoas e com outras mentes fora da matéria, que vão reforçando em nós essas predisposições. Todos nós somos espíritos que temos condições de escolher aquilo que nós quisermos para as nossas vidas. E devemos nos nutrir das ideias positivas, dos pensamentos que são capazes de nos guiar nesse processo evolutivo. Felizmente, nós temos obras extraordinárias, literárias e de várias formas hoje que são difundidas, na forma de vídeo, de áudio, que são alimento do espírito, que são capazes de nos dar essas ideias. Daí a importância de estarmos sempre consultando e buscando essas fontes. Posso sugerir a vocês uma obra muito conhecida no meio espírita, e que outros também conhecem, o livro de André Luiz, Agenda Cristã. Nesse livrinho, que tem informações muito importantes, dicas muito valiosas que esse sábio benfeitor traz, no capítulo 21, ele fala sobre semeadura. Nosso tema de hoje é o cuidado com o que plantamos, é a semeadura que estamos fazendo na vida. E André Luiz fala algo assim, nessa mensagem do capítulo 21 desse livro. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Semear a bondade em nosso caminho através de palavras, ações e pensamentos é atraí-la para a nossa própria existência. Ele também fala isso. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Quantas vezes, quando somos extremamente exigentes e complicados naquilo que desejamos, e impomos inúmeras condições para o outro. Quando somos mais simples, mais resignados, sem exigir do outro aquilo que ele não é capaz de nos dar, nós criamos algo mais ameno, menos sofrido para essas pessoas. Nós estamos semeando o bem. De outra forma, nós muitas vezes criamos problemas na vida das pessoas devido à nossa complexidade. E André Luiz também fala que a nossa indiferença fará manifesta frieza nos outros. Muito do que nós experimentamos na vida em relação às pessoas é aquilo que nós temos oferecido a elas. É a semeadura que nós temos realizado em nossas vidas. André Luiz nos traz outras informações, mas fica para vocês a leitura ou a sugestão dessa leitura para reflexão e ponderação. O que temos plantado em nossos caminhos, o que temos semeado. E acreditem, todos nós podemos ser bons semeadores. Todos nós podemos ser espíritos capazes de espalhar o bem onde estivermos. E esse bem não precisa ser algo extraordinário, não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo simples, algo comum, mas algo que vem no momento oportuno, algo que vem no momento
necessário. Quantas vezes nós somos muito eficientes, por exemplo, para reclamar do mau atendimento que alguém nos prestou. E esquecemos tantas vezes que aquele indivíduo está num momento talvez difícil da sua vida. O nosso silêncio naquele momento, ou o nosso perdão, a nossa desculpa, aquele que nos tratou ou destratou bem, é a oportunidade de semearmos o silêncio que vai dar ao outro a oportunidade de pensar. E quantas vezes nós esquecemos de elogiar algo que foi bem feito, o bom atendimento que recebemos de alguém, a atenção que nós percebemos ser ali valiosa, que alguém dispensou a nós. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer o que há de bom nas pessoas? Reconhecimento não é bajulação, não é elogio vazio. Reconhecimento é dizer para o outro: eu reconheço os seus esforços, eu reconheço o que você tem feito de bom por mim. E obrigado pela sua existência. Isso faz essa pessoa se sentir melhor. Essa é uma semeadura do bem e é algo simples que todos nós podemos fazer. As oportunidades de criarmos um futuro melhor para nós e para o outro, no presente e para o futuro, são imensas. Peçamos a Deus que nos abençoe e nos ilumine e teremos o auxílio de uma legião imensa de benfeitores espirituais que irão nos inspirar o bem que nós podemos fazer em nossas atividades diárias. Meus irmãos, essas são as nossas reflexões para esta noite. Para encerrarmos, eu convido a todos neste momento a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecermos a bênção da vida, Senhor, as oportunidades todas que recebemos para o nosso crescimento espiritual. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que nesta hora, Senhor, todos os lares dos irmãos que estão conosco, conectados mentalmente, possam ser abençoados por uma suave luz que dissipe dali desses lares todas as perturbações, quaisquer influências negativas, pensamentos inferiores, resíduos de qualquer natureza, Senhor, possam ser dissipados por uma luz intensa de paz, de harmonia, que possamos nesta hora visualizarmos a figura amorosa de Jesus, o nosso Mestre, aquele que nos conduz à nossa ligação com Deus. E nos sentindo reconfortados nesse abraço amoroso com o Mestre, possamos sentir, desanuviar a nossa mente, podemos sentir o alívio dentro de nós mesmos, Senhor. Mestre, inspira-nos a paz que tanto buscamos. Dissipa as nossas preocupações, os nossos medos, e que possamos nos sentir amparados e protegidos em seus braços amorosos. Gratidão por tudo que temos recebido em nossas vidas, por todas as lições, por todas as pessoas, pelas bênçãos inúmeras, Senhor, que recebemos diariamente. E se estamos passando por momentos difíceis, que possamos também reconhecer que a hora da dor, que a hora da dificuldade, também é momento de crescimento. E dessa forma, que possamos, Senhor, aprendendo as lições que a dor nos traz, possamos nos libertar dela, para não mais cometermos os desequilíbrios, os erros que já cometemos. Nossa gratidão, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelo mundo que habitamos, Senhor. Nossa casa planetária, tão maravilhosa, Senhor, e que passa por momentos decisivos em sua evolução. Que possamos nós, através da nossa fé, da nossa confiança, sermos aqueles que estaremos, ainda que de forma muito pequenina, mas contribuindo para que a paz se faça onde estivermos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, encerramos a nossa transmissão então.
Tenham todos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas reflexões. Que todos possam ser muito abençoados. E quem quiser conhecer mais as nossas palestras, as nossas lives, na página antenormorais.com.br é possível acompanhar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, gratidão, meus irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Fonte Viva, e gratidão a todos os nossos amigos que nos acompanham nesta hora. Boa noite.